Olá, que bom que você veio hoje. Vamos para a nossa videoaula 6 e nessa videoaula nós falaremos de sistemas de coordenadas, que é um sistema que permite localizar pontos no plano. Para iniciar, nós vamos falar de coordenadas geográficas, porque está associada à geografia e talvez você tenha mais familiaridade com o conceito. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre, ou um mapa, e é através da intersecção de um meridiano com um paralelo que podemos localizar cada ponto da superfície da Terra. No slide seguinte aparecerá a planificação do mapa do mundo. Perceba nesse mapa que há linhas horizontais, chamadas paralelos, e linhas semicirculares, os meridianos, que são linhas de 180 graus que ligam os polos. O principal paralelo que divide os hemisférios norte e sul é o Equador, e o principal meridiano que divide os hemisférios leste e oeste é o meridiano de Greenwich, que passa pela Europa e pela África. Então aqui é o referido mapa globo terrestre planificado que eu me referia. Nota que eu destaquei ali uma linha horizontal e uma linha vertical. A linha horizontal é o Equador, a linha horizontal é o Equador, a linha vertical é o meridiano de Greenwich, que eu posso apresentar o mapa desse jeito. Você talvez esteja mais acostumado a ver nas aulas de geografia. Nota que eu posso localizar um ponto do globo terrestre se eu associar, por exemplo, um número para a linha horizontal e um número para a linha vertical. Isso permite que eu localize com precisão qualquer ponto do globo. E é assim que é feito nas coordenadas geográficas. Associa-se uma longitude e uma latitude. E como é que é feito na matemática? A matemática usa a mesma relação, o mesmo formato. O uso de um par de números para localizar um ponto no plano é usado pela matemática há muito tempo. O plano é dividido em 4 quadrantes. Eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante, atribuído às regiões do plano, e são delimitados pelos dois eixos. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, é o eixo X, abscissa, para lembrar que a abscissa é o eixo X, e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, o eixo Y. O ponto de intersecção dos eixos é a origem, onde eles se cruzam. Muito bem, tem dois modos de localizar um ponto no plano que nós vamos estudar. O das coordenadas retangulares. Olha só por que é chamado de coordenadas retangulares e como é simples. Estabelecido o sistema, podemos localizar qualquer ponto do plano por meio de um par ordenado de números reais. Assim, um dado ponto P do plano, que eu estou localizando aqui, nesse lugar, tem associado a ele um número na horizontal e um número na vertical. O número real A é chamado abscissa do ponto P. O número real B é chamado ordenada do ponto P. E os números reais A e B são chamadas coordenadas do ponto P. Então, um ponto tem um sistema, tem coordenadas, uma horizontal chamada abscissa, uma vertical chamada ordenada. Por exemplo, eu tenho marcado aqui 5 pontos no plano e a gente pode localizar eles através de um par de números. Nota que o meu plano está dividido por dois eixos e da origem para a direita eu atribuo números positivos. Da origem para cima eu atribuo números positivos. Da origem para a esquerda, números negativos. Da origem para baixo, também números negativos. Então, para localizar o ponto A, nota que está 3 unidades para a esquerda da origem. Então, o ponto A vai ter x menos 3. E como não tem altura, ou seja, ele não está nem para cima do eixo, nem para baixo do eixo, ele está em cima do eixo, eu digo que a ordenada do ponto A é 0. Vai ficar mais claro quando eu te mostrar o ponto B. O ponto B está localizado 1 unidade para a direita, 2 unidades para cima. Então, o ponto B eu posso localizar atribuindo 1 na abscissa, 2 na ordenada. E eu pego o ponto nesse lugar. Portanto, ele está bem localizado pelo par de números 1, 2. O ponto C está localizado aqui e ele tem associado a ele 1 para a direita, 1 para baixo, que eu escrevo 1 menos 1. O ponto D, 4 unidades para a direita, nenhuma unidade para cima, nenhuma unidade para baixo. Então, a localização dele vai ser 4, 0. Sempre o primeiro número é o x, sempre o segundo número é o y. X é para a direita ou para a esquerda, y é para cima ou para baixo. O ponto E está localizado aqui, ele tem 1 unidade para a esquerda, 2 unidades para baixo. Então, vai ser localizado pelo par de números menos 1, menos 2. Ok?
Existe outro modo de localizar pontos, como eu falei. Nesse sistema de coordenadas polares, o ponto é localizado através da distância e do ângulo em relação à origem dos eixos. Um par ordenado representado em coordenadas polares é do tipo ρθ, é um par de números. Primeiro o ρ, depois o θ. O que o ρ representa? Ele representa a distância do ponto à origem. E o θ, o ângulo formado pelo eixo horizontal e pela reta que passa pela origem e pelo referido ponto, no sentido anti-horário. Calma que isso vai ficar bem tranquilo. Olha só, eu tenho aqui o plano em coordenadas polares, daí eu mostro esses círculos aqui para facilitar a localização, e eu tenho divisão aqui por retas que são feitas nesse plano aqui de 30 em 30 graus. Então essa primeira reta aqui tem 30 graus de inclinação, a segunda reta tem 60 graus de inclinação, a terceira reta tem 90 graus de inclinação e assim por diante. Eu posso então localizar um ponto pela distância até a origem e depois pelo ângulo de inclinação. Olha só o ponto a 330 graus. Ele tem 3 unidades de distância da origem. Então ele vai estar nesse círculo aqui, que está a 3 unidades da origem em qualquer dos lugares do círculo. 30 graus de inclinação. Então aqui nessa reta tem 30 graus de inclinação. Então o ponto A vai ser localizado aqui. O ponto B tem 2,90 graus. 2 é o segundo círculo, 90 graus é o ângulo formado aqui no eixo. Pronto, esse é o ponto B. O ponto C, 4, 150 graus. O ponto 4, 150 graus. Quarto círculo, para indicar 4 unidades de distância. 150 graus, eu vou contar 0, 30, 60, 90, 120, 150. Vai cair aqui o ponto C. O ponto D é 240 graus. Primeiro círculo, 240 graus. Aqui é 150 graus. 180, 210. Essa reta aqui é 240 graus. O ponto D vai estar aqui. E o ponto E é 300 graus. Terceiro círculo, 300 graus, que vai cair aqui. Tá bom? Então, outro modo de localizar pontos que eu acho igualmente fácil, não é tão utilizado, mas são os dois procedimentos para localizar pontos no plano em matemática. Certo? Muito bem. Para finalizar, vamos ver como é que a gente pode calcular a área de polígonos representados no plano, agora que tu sabe localizar pontos no plano. Eu tenho esse triângulo aqui, cujos vértices são A, 2 e 1, B, 3 e 4 e C, 6 e 3. O ponto A está aqui, ó, 2 para o x, 1 para o y. O ponto B está aqui, 3 para o x, 4 para o y. E o ponto C está aqui, 6 para o x, 3 para o y. Eu quero calcular a área desse triângulo. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? O primeiro procedimento é fazer um retângulo por fora dele. Tá? Então eu faço um retângulo por fora. E para determinar a área do triângulo, eu faço um contorno retangular de modo a obter a área procurada fazendo a diferença entre a área do retângulo e a área dos triângulos brancos, que são excesso. Além do triângulo aqui laranja, eu tenho 3 triângulos brancos. Se eu fizer a área do retângulo e descontar os 3 triângulos brancos, eu descubro a área do triângulo laranja, que é o que eu quero. Muito bem. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu faço a base do retângulo multiplicado pela altura do retângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Eu faço a base do triângulo multiplicado pela altura do triângulo dividido por 2. Só para te lembrar como é que é o procedimento. Vamos lá, então? Primeiro eu fiz o meu retângulo. E agora eu vou fazer os 3 triângulos e calcular a área de cada um deles. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Para calcular a área desse triângulo 1, eu vou fazer a base, que é 3, a altura, que é 1. Então vai ficar 3 vezes 1 dividido por 2, que dá 1,5. Então eu tenho a área desse triângulo 1. No triângulo 2, eu também tenho base 1, altura 3. Se eu fizer 1 vezes 3 dividido por 2, eu também encontro 1,5 de área. E finalmente, no triângulo 3, eu tenho a base medindo do 2 até o 6, portanto tem 4 unidades de base, e tenho 2 unidades de altura, começa no 1, termina no 3. Então, para calcular a área, eu faço 4 vezes 2 dividido por 2, que dá 4.
Assim, para obter a área desejada do triângulo laranja, eu vou pegar a área do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base do retângulo, que mede quanto? Mede 4. E a altura do retângulo, que mede quanto? Mede 3. A base vai do número 2 até o número 6, portanto, mede 4 unidades. A altura vai do número 1 até o número 4, portanto, 4 menos 1, 3 unidades de altura. E agora eu vou calcular a área do triângulo laranja, fazendo a área do retângulo e diminuindo a área do triângulo 1, que eu já calculei, a área do triângulo 2, que eu já calculei, e a área do triângulo 3, que eu já calculei. Fica assim: a área do triângulo laranja, que eu estou procurando, vai ser 12, que é a área do retângulo, menos 1,5, menos 1,5, menos 4. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou encontrar 5 unidades para a área do triângulo laranja, que é a área que eu estava procurando desde o início. Certo? Então, o modo de associar as coordenadas de pontos no plano em associação com geometria plana, para calcular a área do polígono. Certo, gente? É isso nessa videoaula. Agradeço a companhia, desejo bons estudos e nos vemos por aí. Até mais!